Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e o propósito desse nosso vídeo, como o título indica, é tecer algumas considerações, fazer alguns comentários acerca aquilo que eu interpreto como a má influência política dos Estados Unidos sobre a Europa. Elaboremos isso. Na Primeira Guerra Mundial, por influência inclusive de grupos sionistas, etc. Mas enfim, não entremos nessa questão. Fato é que conseguiu-se atrair os Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial e ele teve uma participação importante, sob muitos aspectos, decisiva, etc. Ficou, por assim dizer, essa relação de amizade, essa dívida histórica, se assim quisermos colocar, essa dívida de gratidão, seria melhor dizer, entre Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, alguns países mais da Europa. Bom, Segunda Guerra Mundial, as coisas até certo ponto se repetem. A Alemanha invade a Polônia, França e Inglaterra lhe declaram guerra, a França é dominada em um mês, um pouco menos, e a Inglaterra só não teve o mesmo destino porque tem, a importante vantagem estratégica, tática, melhor dizendo, ou tático-estratégica, enfim, estratégica agora, melhor dizer, de estar situada do lado de lá do Canal da Mancha. E aí, então, salvaram ali o que puderam das suas forças, fazendo aquela debandada horrorosa, saíram fugidos ali de Dunkerque, em barcos, barcaças, banheiras, prancha de surf, qualquer coisa que flutuasse e pudesse levar o que sobrou da Força Expedicionária Britânica de volta para a Inglaterra. Aí então Churchill pôde ficar do lado de lá, como aquele cachorro pequenês que provoca o cachorro grande, depois corre para detrás do portão e lá de trás fica latindo. E aí aqueles discursos maravilhosos, não nos venderemos, lutaremos nas praias e não sei onde, etc. E tal. E nesse meio tempo, tentando, pouco a pouco, arrastar os Estados Unidos para a guerra. O que terminou acontecendo após o ataque japonês, a Pearl Harbor e tal. Mas enfim. E aí, então, na Segunda Guerra Mundial, muito mais do que na Primeira, foram efetivamente, se bem que tem a questão da frente russa, os russos começaram enfim, a retomar território, depois a avançar em direção a Berlim, etc. E tal, mas os próprios russos foram também muito ajudados financeiramente pelos americanos e por aí vai. Mas enfim, no fim das contas, os americanos é que salvaram a pele da Europa. Ou enfim, da França, da Inglaterra, do Reino Unido, enfim, e de outros países mais. Enfim, enviaram homens, armamentos, ajudaram, após a guerra também, ajudaram financeiramente e por aí vai. Então ficou essa dívida maior ainda, dívida financeira, dívida de gratidão, enfim, que estreitou ainda mais os laços aí de cooperação, de amizade, etc. e tal, entre Estados Unidos e os países da Europa. E se após a Primeira Guerra isso já acontecera, com a Segunda, então, é que os Estados Unidos despontou como uma grande potência mundial, e aí, rivalizando em seguida com a União Soviética, a Guerra Fria e por aí vai. Bom, ok, era interessante para os países da Europa, além de parceria econômica, etc. Mas estamos a falar aqui de outros aspectos, a serem parceiros, amigos dos Estados Unidos, que poderiam ajudá-los, enfim, militarmente. Os Estados Unidos, o grande parceiro da OTAN, que é uma coisa, digamos, um pouco estranha, porque a OTAN foi formada, enfim, tentando proteger determinados países ou determinada parte da Europa de uma possível invasão da União Soviética, etc. e tal. Quer dizer, bom, os Estados Unidos está do lado de lá do Atlântico, mas vai investir como investiu durante anos, quantias bilionárias para ajudar a manter a OTAN, inclusive uma das críticas que o Trump fazia, quer dizer, o principal aporte de recursos da OTAN, salvo engano, era dos Estados Unidos, etc. Mas enfim, era interessante para a Europa ter essa parceria. Mas veja-se com o desmantelamento da União Soviética, você esperaria, como já comentamos em outro vídeo aqui, que a OTAN ficasse, digamos, com as fronteiras que tinha, ou, quando muito, talvez até se retraísse, etc. Porque, enfim, o seu arqui-inimigo, potencial, previsto, hipotético invasor, não mais existia, que era a União Soviética. Mas o que aconteceu foi o contrário, a expansão da OTAN, enfim, um dos principais fatores
por essa guerra que verifica-se atualmente na Ucrânia, né? Mas então fica a pergunta, né? Bom, a Alemanha depende do gás da Rússia, estavam a fazer inclusive um segundo gasoduto, né? Enfim, deve ter boas relações comerciais com a Rússia. A França também, por que não ter boas relações com a Rússia? Outros países da Europa, por que não ter boas relações comerciais com um vizinho seu, europeu, embora a maior parte da Rússia esteja, na verdade, na Ásia e na Europa. Mas, enfim, né? Por que não ter boas relações com a Rússia? Né? Bom, aquele velho ditado que vale para as pessoas, vale também para as nações. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Né? As más influências realmente influenciam mal. Né? E verifica-se que presentemente, né, não é por certo interesse nem da França, nem da Alemanha, nem da Itália, nem de outros países maiores e mesmo de alguns países menores da Europa, por certo que não é nenhum interesse, né? Expandir a OTAN, cutucar a Rússia, né? Provocar, como terminou sendo provocado esse conflito com a Ucrânia, etc. Não é de interesse. Do ponto de vista político, geopolítico, econômico, não há vantagem. Que vantagem, afinal? Por exemplo, França e Alemanha, só para citar esses dois países, retiram de um conflito que envolva a Rússia? Nenhum. Não é? Mas tudo isso surgiu, né? Enfim, já vem de uns tantos anos para cá, né? Vem sendo fomentado ali na Ucrânia, né? Como foi fomentada uma queda de governo uns tantos anos atrás, né? O surgimento mais recentemente, né, do presidente Zelensky, por aí vai. Tudo devidamente insuflado pela OTAN barra Estados Unidos, na verdade pelos Estados Unidos. Quer dizer, é interesse americano, né, desgastar, né, a Rússia, né, talvez por sentir presentemente os Estados Unidos que está numa posição de declínio em relação à hegemonia mundial, né, mas na verdade o grande arquirrival que está surgindo é a China e não a Rússia, mas enfim, né, talvez até por algum tipo de atavismo histórico, geopolítico, digamos assim, né, os Estados Unidos continuou a investir na Rússia, né, o maior quinhão que restou ali da ex-União Soviética, o que era realmente o core, o coração, enfim, o núcleo central da ex-União Soviética, os Estados Unidos então continua a encarar como um seu potencial inimigo, etc. Né? O que inclusive com esse conflito mais recente, evidentemente, fez aproximar ainda mais a Rússia da China, né? Até para que a China possa fornecer à Rússia, eventualmente, produtos, serviços que eles não possam mais obter em outros países do Ocidente por conta de sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e por aí vai. Né? Mas, enfim, os Estados Unidos têm lá os seus, né, interesses de curto, médio e longo prazo, né, geopolíticos, etc., que envolve, né, essa provocação, enfim, essa postura belicista em relação à Rússia. Né? Mas a Europa, a Alemanha, a França, a Itália, outros países mais sim, a Europa não tem, eu não vejo como teria. Qual a vantagem, afinal, para a França e a Alemanha para ficar só com esses dois? Né? Enfim, num estado de beligerância que dificulta as interações políticas, as trocas econômicas, né, benéficas para ambos, com a Rússia, por exemplo. Vantagem nenhuma. Não é? Mas os Estados Unidos, visivelmente, quer dizer, a eles interessa, né, por razões que não ficam muito claras em certos momentos. Mas, enfim, visivelmente, a Europa, né, determinados países da Europa, estão sendo já muito utilizados como peões. Né? Os Estados Unidos quer jogar o seu xadrez internacional, que nesse momento envolve jogadas especificamente ou mais frontalmente contra a Rússia, né? E a Alemanha, França e outros países da Europa, né, são essencialmente peões nesse jogo. Né? Estão sendo usados, manipulados, inclusive para tomar atitudes, endossar atividades, né, que em verdade vai contra seus interesses. Né? Vai contra seus interesses. Então, se na Segunda Guerra Mundial, para ficar com um conflito mais recente, os Estados Unidos salvaram a pele da Europa, né? E ficou essa dívida de gratidão, digamos assim, essa interação. Se num pós-guerra, ali durante o período da Guerra Fria, uma interação estreita com os Estados Unidos e uma certa dependência até fazia sentido, entendo que já não faz mais sentido, e ao contrário, essa estreita relação, essa verdadeira relação de dominação
que os Estados Unidos exercem com relação a muitos países da Europa, na verdade, tem sido nocivo essa interação tem sido nociva a esses países, tem sido nociva à própria Europa, né? Entendo que é chegado o momento de França, Alemanha, enfim, os países mais ricos, mais importantes ali da Europa, irem pouco a pouco, né, rompendo determinados laços com os Estados Unidos, porque essa interação muito estreita, uma relação de verdadeira dominação até em vários momentos, que sim, em certas épocas teve a sua razão de ser, ou era até mesmo necessária, perdeu a sua razão de ser e, na verdade, vem sendo malévola ou maléfica, enfim, né? Contraproducente, vem, enfim, se chocando contra os interesses da própria Europa, né? Quando uma amizade muito próxima começa a lhe causar mal, começa a lhe fazer mal na vida pessoal de cada um de nós, a solução é buscarmos, pouco a pouco, nos afastarmos dessa amizade, né? E nas relações internacionais, em que, sobretudo, não há propriamente amizade, mas interesses, né? Mas usemos figurativamente a palavra amizade, isso também é verdadeiro, né? E visivelmente essa relação de domínio verdadeiramente dos Estados Unidos sobre muitos países da Europa, né? Atingiu realmente um grau de nocividade a ponto de ferir os interesses, de ser contraproducente com relação aos próprios interesses dos países da Europa. Ou a Europa se liberta dos Estados Unidos, ou afinal, até quando isso continuará, até onde a Europa irá, até onde ela será levada, usada, manipulada, né? Utilizada como peão no jogo de xadrez da geopolítica dos Estados Unidos. Essa é a grande questão. Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.